Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. É um prazer estar aqui com vocês nesta noite. E Deus tem muito para fazer na nossa vida, no nosso casamento, em nome de Jesus. Amém? Como o Maurício disse, nós somos casados há 18 anos, vamos fazer agora 19 anos de casados. Temos 2 filhos e nós temos aprendido muito. Deus tem nos abençoado muito. E cada encontro de casais que nós ministramos, eu confesso a vocês que eu e o Maurício somos mais abençoados. O nosso casamento tem melhorado, graças a Deus. Amém? E nós vamos orar nessa noite. Eu quero te convidar a ficar de pé um minutinho comigo. Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. É muito interessante porque nós sempre pensamos que o nosso vizinho, nosso amigo, poderia estar aqui para ouvir o que será falado. Ou o que será ministrado vai ser bom para o nosso cônjuge. Mas eu quero que você focalize em você agora. Fala, Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor, não aquilo que eu quero ouvir, mas que eu preciso ouvir. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigada por esta noite. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui e por tudo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Pai, eu abençoo cada casal que aqui está. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, para que a tua bênção também se estenda sobre tantos outros. Em nome de Jesus. Que sobre nós, meu Deus, esteja a tua graça e a tua unção. Pai, que ao redor desta igreja haja uma muralha de fogo e uma muralha de sangue. Que anjos guerreiros, meu Deus, estejam lutando em nosso favor. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que os guardiões estejam na porta desta igreja, nos guardando. Em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Podem assentar. Eu quero falar nessa noite, quero dar algumas dicas para um casamento feliz. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Dá para ver? Ali, os slides? Ok. Dicas para um casamento feliz. Casamento é uma união civil entre um homem e uma mulher. Casamento é um pacto de amor e fidelidade. Casamento é um pacto de amor e fidelidade. Casamento é uma bênção. E por que eu digo que casamento é uma bênção? Porque é uma instituição que nasceu no coração de Deus. Amém? E se Deus é o criador, o inventor do casamento, Deus, ele é o maior defensor do casamento. Deus defende o casamento, portanto, todo casamento deve ser levado a sério, porque Deus quem criou, Deus que une os casais, Deus que defende os casais, então o casamento deve ser levado a sério. Cada um de nós recebemos uma bênção, no dia do nosso casamento, mas para ter um casamento feliz, depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós. Todos nós recebemos a bênção no dia do nosso casamento. Mas ter um casamento feliz, na verdade, meu querido, depende de cada um de nós. A Bíblia diz que Deus nos abençoará em tudo que nós fizermos. Então nós temos que fazer. A bênção virá quando nós fizermos aquilo que é certo. Então nós temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Acontece que nós não praticamos a palavra. Nós às vezes lemos, nós às vezes até cantamos melodias bíblicas, mas não praticamos. Um exemplo muito clássico é aquela música que nós cantamos, As minhas mãos eu quero levar. Vamos cantar junto? Vamos lá? As minhas mãos eu quero levantar. Vocês perceberam que o número reduzido de pessoas que levantaram a mão?
E nós acabamos de falar isso, eu não levantei, porque eu vou induzir vocês a levantar também, né? As minhas mãos eu quero levantar. Nós sabemos, cantamos, mas não praticamos. Nós recebemos a bênção no altar, mas para ter um casamento feliz depende de cada um de nós. Casamento pode ser uma alegria ou uma fonte de angústia. Casamento pode ser uma fonte de realização, pode ser um céu, como também pode ser uma fonte de grande frustração, angústia, pode ser o inferno. É por isso que nós precisamos de entender o que é casamento para vivermos uma vida melhor. O texto que o pastor, meu marido, leu, diz que Deus tirou Eva da costela de Adão. Da costela de Adão, Deus tirou Eva. E, meu querido, é muito interessante isso, meus irmãos, porque Eva não foi tirada de outra parte do corpo, senão da costela. E da costela, ela está próxima ao coração. Próxima ao coração porque toda mulher precisa ser amada. Deus fez o homem e deu ao homem a habilidade, a capacidade para amar sua esposa. E a Bíblia diz que não é qualquer amor, é como Cristo amou a igreja. Deus tirou Eva da costela de Adão, próximo ao coração, porque toda mulher tem que ser amada. A costela também está próxima ao braço, porque mulher tem que ser amparada, mulher tem que ser protegida. Existem coisas que não pertencem à sua mulher. Existem assuntos, existem situações que o marido não pode deixar a esposa aí na frente. Porque não é para a mulher tem que ser amparada, protegida, guardada. Deus não tirou Eva dos pés de Adão. Não tirou do ossinho do pé. Para que jamais o homem viesse a pisar na sua esposa. Deus também não tirou a Eva da cabeça, de um dos ossos da cabeça de Adão. Para que Eva, ou a mulher, não viesse a dominar o homem. Deus tirou da costela. Mulher tem que ser amada, tem que ser protegida, tem que ser paparicada. Amém? Dê um abraço na sua esposa aí, um beijo nela e diga assim: eu te amo, minha querida. Então, se Deus é o inventor do casamento, qual é o maior? Por que a gente vive tantos problemas no casamento? Por que existem tantas dificuldades no casamento, se foi Deus quem criou o casamento? E eu mostro algumas questões aqui que eu acredito que seja importante para tamanho problema que as pessoas enfrentam no casamento. Primeiro, imaturidade. Vocês estão vendo aí duas crianças, né? Imaturidade. Meus queridos, casa-se pessoas adultas fisicamente, mas emocionalmente são infantis. Muitos homens, muitas mulheres casam depois dos 20 anos, 30 anos, 50 anos, mas às vezes emocionalmente são infantis. Quantos casais que ficam com raiva, ficam de mal, ficam um período sem conversar um com o outro. Meu querido, eu conheço pessoas, eu conheço casais aonde o marido trabalha a semana toda e no final de semana, que poderia estar com a família, poderia estar com o filho, vai estar com os amigos, vai jogar futebol, vai fazer outras coisas. E na verdade isso é imaturidade. Por que imaturidade? Porque quando nós casamos, quando viemos para o altar da igreja, nós estávamos dando as costas para a nossa vida de solteiro. E estávamos olhando para o futuro. Demos as costas para a vida de solteiro e estávamos olhando para uma nova etapa na nossa vida, a vida de casado. Então esse é um dos problemas do casamento. Outro problema do casamento é porque às vezes nós temos amor que nos leva para o altar, mas não amor que mantém um casamento. Esse casal aí, que Deus abençoe, né?
Deus os guarde e que eles tenham um casamento duradouro. Porque eles tiveram amor que os levou para o altar. Mas esse não é suficiente para manter um casamento. O amor que mantém um casamento, ele suporta tudo, ele supera tudo, ele passa por períodos de decepções, mas ele sabe perdoar. É o amor que mantém o casamento. Uma outra questão que faz com que muitos casais tenham um problema no casamento é a irrealidade. E nós conhecemos muito bem, né, o fim desse casal. Ela casou com um príncipe, né, e que nós conhecemos a história, que se transformou num sapo. Porque ela achou que estava, né, casando com um príncipe. E meus queridos, quantas pessoas que casam às vezes numa irrealidade assim, casam imaginando como vai ser, casam imaginando que nunca vão ter problema, casam imaginando que casamento é aquela coisa perfeita e depois caem, né, nas decepções, nas desilusões, e todo casamento passa por problemas e nós não podemos casar achando que tudo é tranquilo, né? O casamento é como a vida, não é um passeio sereno. Há muitos obstáculos no casamento. Há muitos obstáculos no caminho. E quando a gente chega a um determinado trecho do casamento, aonde aquele trecho é particularmente acidentado, é grande a tentação que nós temos de culpar o veículo ou o casamento. E às vezes nós até podemos imaginar que se tivéssemos com um modelo ou uma marca diferente, talvez não estaríamos enfrentando tantos problemas. E isso destrói casamento. Porque nos ilude, nos faz acreditar que o problema está no nosso cônjuge. E se nós pudéssemos substituí-lo, tudo se resolveria. Os judeus, quando fazem a cerimônia de casamento, eles ministram sobre os noivos a alegria e a felicidade de Adão e Eva. Muito interessante. Por que não a alegria e felicidade de Abraão e Sara? Ou de Jacó e Raquel? Mas de Adão e Eva. Primeiro que Adão e Eva são o único casal que não tem bagagem. Não tem passado. E é muito importante porque nós precisamos ali naquele momento do casamento entregar nas mãos de Deus tantas bagagens que nós costumamos ou que as pessoas costumam levar para o casamento e acabam destruindo o casamento. E segundo que eles, Adão e Eva, tinham certeza que eles foram feitos um para o outro e não havia escolha. Os judeus acreditam que Deus é quem une os casais primeiro no céu. E depois o casamento acontece aqui na terra. E quando nós acreditamos nisso, temos fé nisso, com certeza o nosso casamento é melhor. Eu também acredito que falta de prestação de contas é um problema no casamento. Sim. Porque, eu até coloquei aí o leão do imposto de renda, porque as pessoas têm pavor disso, prestação de contas financeiras, né? E no casamento também nós temos que prestar contas. Sim, meu querido, não custa colocar um bilhetinho dizendo para onde você vai, ou usar o celular falando que você vai demorar. Há muitas pessoas que não aprendem quando criança a prestar conta para os pais, e quando casam, o cônjuge vai exigir prestação de contas, e muitos acham que está cobrando, muitos acham que está pegando no pé, mas não, casamento é uma sociedade, exige prestação de contas. Nós não podemos fazer o que nós queremos. Nós agora não somos mais dois, é o que diz a Bíblia, porque quando casamos nós passamos a ser um só. Então é necessário prestação de contas. Eu costumo dizer que quem não quer prestar contas não deve casar. Vai criar cachorro. Porque cachorro não exige prestação de contas. Você pode ficar uma semana fora e quando você chega o cachorrinho vai te receber, balançando o rabinho e vai te lamber. Ele não vai perguntar onde você estava, com quem você estava, o que você está fazendo.
casamento é necessário prestação de contas. Uma outra questão, falta de perdão, tem separado casais. Esse daqui, deixa eu ler aqui para vocês. É aqui um arame farpado aqui no meio da cama, né? Aparentemente, diz o rapaz, né? O marido, eu devo ter feito alguma coisa que te deixou muito irritada, aparentemente, né? E aí, é necessário o perdão, meu querido, porque a falta de perdão destrói casamento. E minhas irmãs, nós, mulheres em particular, nós guardamos muitas coisas. E guardamos coisas que nos aconteceu há 20, há 30 anos atrás. E guardamos tudo com uma riqueza de detalhes incrível. E a gente fala, olha, isso, aquilo que aconteceu. Quando nós éramos namorados, você estava com aquela calça jeans desbotada. E você estava com aquela camisa que eu disse para você não usar. E você estava comendo um cachorro quente. Aí a gente fala com riqueza de detalhes. E os homens ficam assim, eles nem lembram mais do ocorrido. Mas isso prejudica a gente, porque não há casamento que resista à falta de perdão. A essas lembranças do passado. Nosso casamento não é um local de antiguidade. Nós não podemos transformar o nosso casamento, né, no museu. Quem gosta de passado é museu e os psicanalistas, né, que a gente tem que trabalhar com o passado, pronto, só. Casamento não. Isso tem destruído muitas famílias. Tem destruído muitas famílias separado, casal. Porque, meu querido, não importa o número de pessoas que te admira, não importa o número de pessoas que te aplaudem, não importa, sabe, as pessoas que batem nas suas costas e dizem que você é muito maravilhoso. Não há sucesso que compense a destruição de uma família. Se o casamento não está bem, você também não vai bem. Porque casamento pode ser uma fonte de alegria ou pode ser um local de infinita angústia. Seu casamento pode ser um céu, como pode ser um inferno. E o perdão é necessário. Existem muitas famílias que estão caindo em crateras gigantescas. A gente vê muito isso, às vezes na época de chuva forte. Onde casas firmes, aparentemente firmes, estavam em determinado local e de repente não estão mais. Foram engolidas por crateras. Agora existem muitos casamentos assim. Pessoas que tinham 20 anos de casado e de repente separam. Pessoas que estavam juntos e aparentemente estava tudo bem. A gente via por fora. E a gente pensava que o casamento ia bem, mas não, de repente é engolido pela falta de perdão, é engolido pelos inimigos do casamento. E nós precisamos de combater tudo isso com perdão. Meu querido, das questões de problema no casamento é isso daqui. Falta de discrição. A Bíblia diz... Eu coloquei esse desenho porque a Bíblia diz que o faraó deu uma ordem para que todas as crianças hebreias fossem mortas logo ao nascer. E a Bíblia diz que nasceu Moisés e a família de Moisés, os pais de Moisés, esconderam a criança por 3 meses dentro de casa. Agora, meus amados, se fosse uma criança brasileira, não tinha jeito. Nós temos um bebezinho na família e ele chora a noite toda. Nós estamos como aqui agora. Não tem jeito de passar desapercebido que tem um bebê no ambiente. Porque chora mesmo. É normal chorar. Mas a Bíblia diz que ele foi guardado. Ninguém percebeu que naquela casa tinha um bebê. E é muito interessante porque quando a filha de Faraó viu Moisés, ouviu o cesto, a Bíblia diz que ela não ouviu o bebê chorar. A Bíblia diz que ela viu o bebê chorar. Meus queridos, a gente não vê bebê chorar, a gente ouve o choro. Mas a Bíblia diz que ela viu, por quê? Porque ele tinha um choro contido. Discrição. Irmãos, tem hora que a gente fala demais da vida pessoal da gente.
Existem muitos casados, muitos casais, muitas pessoas que às vezes no ápice da angústia da alma, a primeira pessoa que encontra no ônibus já começa a falar, desabafar. Quantas pessoas que falam, às vezes da vida íntima com a gente nem conhece, tem 5 minutos, nem nos apresentamos, mas a pessoa já está falando, é indiscreto. E meus queridos, os nossos inimigos, porque infelizmente nós temos, e é um fato, alguns que nós nem sabemos que são inimigos, estão nos observando para ver a fraqueza da nossa família. E quantos de nós não somos discretos? Quantos de nós temos que aprender discrição? E eu amo isso daqui, porque era uma mulher, uma senhora, não se sabe o nome dela, só sabe que ela era da cidade, de uma cidade, e era chamada da Sunamita. E ela tinha um filho, teve um filho, já um marido velho, e foi filho da promessa, e ele teve uma dor de cabeça muito forte e faleceu. E, meus queridos, Deus que nos livre de enterrar os nossos filhos. Em nome de Jesus, eles que vão nos enterrar. Nós não vamos enterrar filho não, em nome de Jesus. Amém? Ela pega o filho morto, coloca em cima da cama, fecha a porta, e ela encontra com o pastor auxiliar de Eliseu, Geazi. E quando ela encontra com o pastor auxiliar de Eliseu, o pastor auxiliar diz para ela assim: está tudo bem, minha senhora? Ela diz: está tudo bem. Discrição. Tem hora que a gente tem que ficar mais calado. Existem pessoas que estão querendo saber se você brigou, se não brigou, como é que está seu casamento, mas não é porque tem amor, é porque quer saber a fraqueza da sua família. Está tudo bem, está tudo bem. E nós precisamos de aprender, porque a indiscrição é um dos problemas do casamento. Enfim, o problema são as pessoas que compõem o casamento, porque o casamento é uma bênção. E como um carro ou uma casa, casamento precisa de ajuste. Existem muitas casas lindíssimas por fora, casas bonitas, que nós gostaríamos de morar, com uma área de piscina linda, gostosa, mas são casas bonitas por fora, mas o casamento está destruído lá dentro. Existem muitas pessoas com aparência de que está tudo bem, mas no fundo, quando entra em casa e fecha a porta, cada um vai para um quarto. E nós precisamos de pequenos ajustes para nós vivermos bem. Porque, meus queridos, eu acredito no casamento até que a morte nos separe. Quando eu ministro o casamento, eu ministro para que até a morte separe até aquele casal. Somente a morte. E eu quero dar, portanto, algumas dicas para nós termos um casamento feliz. Primeira dica: Deus tem que estar presente no nosso casamento. Quero que você, se você trouxe a sua Bíblia, abra, por favor, no Salmo 127. Salmo 127. Eu vou ler a minha Bíblia, a tradução da Bíblia hebraica, que diz assim: a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão os que a querem construir. Se ele não guardar a cidade, vã será a vigília da sentinela. Os que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e dedicam-se arduamente a ganhar seu sustento, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão a repousar. Amém?
Então Deus tem que estar presente. Se o Senhor não edificar a casa, se o Eterno não edificar a casa, não adianta nós tentarmos edificar. Deus, Ele é o autor do casamento. A Bíblia é o manual de sobrevivência. Ela é assistência técnica do casamento. Deus, Ele é o construtor. Então Ele é o único competente para consertar o que está danificado. Somente Deus pode. E nós precisamos de entregar nas mãos de Deus o nosso casamento. Deus tem que estar presente. Agora, entregar nas mãos de Deus não quer dizer que nós estamos isentos de responsabilidades. Mas nós vamos contar com a presença de Deus. E muitos de nós ficamos assim, passivos. Esse leão aí com a mão no rosto. Ficamos passivos diante de alguns problemas. Sim. E às vezes nós ficamos desesperados quando perdemos alguma coisa material. Há muitas pessoas que quando o casamento está afundando, a pessoa fica assim passiva. Ela não faz nada. Está nas mãos de Deus, eu já entreguei nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus. Mas aí perde o cartão de crédito. Aí fica desesperado. Mas não está também na mão de Deus? Você não entregou na mão de Deus? Mas é diferente, né? Fica 2 horas ali para tentar cancelar um cartão de crédito. Mas não gasta, às vezes, um tempo em jejum, em oração, para salvar o casamento. E, meus queridos, todo casamento passa por problemas. Todo casamento passa. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco e ele estava dormindo e veio uma grande tempestade sobre o barco de Jesus. Mas o texto diz, de Marcos, diz que ali havia outros barquinhos. O que o texto quer nos dizer? O que Deus quer nos dizer? Que foi tempestade. Tinha tempestade no barco que Jesus estava. E os demais barquinhos também enfrentaram tempestade. Portanto, todo casamento tem problema. Todos nós enfrentamos tempestades no nosso casamento. E é por isso que nós precisamos recorrer ao nosso Deus. Porque Ele é o construtor. E Ele tem a planta certa de um casamento bem sucedido. Amém? Deus tem que estar presente no nosso casamento. Meus queridos, qual foi a última vez que você orou com a sua esposa? Qual foi? Juntos. Não é aqui dentro da igreja não, lá dentro da sua casa. Meus queridos, é necessário o culto doméstico. E culto doméstico eu não estou falando de célula. Eu estou falando de um culto onde nós celebramos o nosso Deus. Eu sou fruto de culto doméstico. A minha avó fazia questão de chamar a família e nós estávamos de joelho, orando, buscando a presença de Deus. E olha, eu era pequena, não queria orar, não sabia orar, mas não importava, a vovó punha todo mundo de joelho. E a minha avó tinha o dom da oração. Você sabe o que é isso? O que é ter um dom da oração? A vovó não parava de orar enquanto Deus não se manifestava para ela. Para ela. E vovó orava por tudo e por todos. Com certeza a vovó deve ter orado por vocês, porque ela orava por aqueles que um dia nasceriam e aceitariam Jesus. Enfim, colocava todo mundo de joelho. E na época era muito ruim, era desagradável. Mas hoje, como são preciosas as lembranças que eu tenho daquele momento, daqueles momentos. Eu lembro de músicas, estão impregnadas em mim, versículos bíblicos, mensagens que a vovó colocava na televisão e nos obrigava a sentar e para assistir. Culto doméstico. Nós precisamos de chamar a presença de Deus para dentro da nossa casa. Deus tem que ser o nosso primeiro recurso e não o último. É muito interessante isso daqui. Tem um carro aqui, porque conta-se que um sujeito queria comprar um carro e ele tentou de tudo para comprar esse carro. Ele foi nas concessionárias, nas feiras e procurou em jornais e não conseguia encontrar o carro que ele queria, que cabia no bolso. E enfim, um dia já, depois de muito tempo, ele estava
em casa com os jornais, lendo, procurando o carro, e a sua esposa diz para ele: olha, se você buscasse a Deus como você busca esse carro, com certeza você já teria encontrado o carro. Meu querido, o que nós temos buscado mais do que Deus dentro da nossa casa? O que nós temos desejado mais do que a presença de Deus dentro da nossa casa? E quando Deus está presente dentro da nossa casa, Ele põe as coisas em ordem. E Ele nos mostra a nossa responsabilidade. Porque homem e mulher têm responsabilidade. Eu quero falar um pouquinho dessas responsabilidades do homem e da mulher. E para que entendamos o papel de cada um do cônjuge, é necessário nós percebermos um grande problema dentro de muitas casas. A falta de ordem é um problema em muitas casas. Nós sabemos que a ordem de um time de futebol pode garantir a vitória do time. Nós conhecemos a ordem na igreja, sabemos que tem o pastor, tem o CDL, ou enfim os presbíteros, diáconos, né? Nós conhecemos a ordem no governo, tem o presidente, tem os ministros. Nós conhecemos a ordem no nosso trabalho, mas às vezes não conhecemos a ordem dentro de casa. Eu conheço família que as crianças é que mandam. E na verdade existem casas que até o cachorro manda. E a Bíblia nos diz, meu querido, no texto de Coríntios capítulo 11. Coríntios capítulo 11 nos fala desta ordem. E é interessante esse texto, porque o texto de Coríntios 11 é o texto que fala da Santa Ceia. O culto mais santo que nós temos. E no mesmo texto que fala da Santa Ceia, está falando também da ordem da família. Agora, por que um texto deste está dentro do texto, ou junto com o texto da Santa Ceia? Deus com certeza quer falar alguma coisa conosco. Do versículo 1 até o versículo 16, está falando sobre isso, dentro de casos, costumes, etc, etc. Agora, por que um texto tão desapercebido está ali, junto com o texto da Santa Ceia? Está dizendo aqui, olha, quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Com certeza Deus quer nos falar alguma coisa. Talvez Deus está querendo nos dizer que sem glória ao nome dele, sem reverência, sem respeito a Deus, sem honra ao marido como cabeça e sem honra à esposa como a glória do marido, não se deve participar da Santa Ceia. Ou se participar da Santa Ceia, tem que pedir perdão e reconciliar dentro de casa. Deus estava priorizando o nosso relacionamento familiar, o nosso relacionamento conjugal. Antes de nós participarmos da Santa Ceia, nós precisamos verificar como estamos primeiro honrando Deus dentro da nossa casa. Deus tem que ser honrado dentro da nossa casa. Amém, meus queridos? Existem muitas piadinhas que se falam em nome de Deus. Piadinhas inconvenientes, às vezes palavras de blasfêmia, às vezes cacuete, fica falando o tempo todo, né? Não use o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós temos que incutir em nós, através da palavra de Deus, e nos nossos filhos, temor e respeito pelo nome do Eterno. Sem respeito a Deus, essa é a ordem, Deus, marido e esposa. Sem respeito a Deus, sem respeito ao marido. A Bíblia aqui está dizendo que marido é cabeça. Marido é o cabeça da esposa. Olha, existe cabeça boa e cabeça ruim. Existe cabeça sábia, cabeça tola, cabeça aberta, cabeça fechada, cabeluda, careca. Não importa, a cabeça é sua. Foi você que escolheu. E a Bíblia diz que você, esposa, precisa de honrar o seu marido como cabeça da sua casa. Isso é submissão. E na verdade, nós ficamos, as mulheres, né, ficam malucas quando ouvem essa palavra, mas submissão é submissão. É você estar debaixo da missão do seu marido. Submissão. E a missão maior do marido
é amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Não é qualquer amor, é como Cristo amou a igreja. Amém? Está debaixo desse amor, dessa cobertura. Sem respeito a Deus, sem respeito pelo marido e sem respeito pela esposa. A Bíblia diz nesse texto de Coríntios 11 que a mulher, ela é a glória do marido. Amém? E eu fui para o dicionário para saber o que significa a palavra glória, porque uma vez que eu sou a glória do Maurício, eu preciso de saber o que significa, para me informar ele, claro. Eu descobri que glória significa renome, glória é fama, glória é reputação ilustre, glória é honra, glória é esplendor, glória é magnificência, glória é louvor, é exaltação, é bem-aventurança. Amém? Então nós somos a glória do nosso marido. E o marido precisa de honrar a esposa como a glória dele. Amém? Dê um abraço na sua glória aí, honra ela aí com um abraço. Conta uma história judaica que um rabino estava entrando na sua casa com um dos seus discípulos. E quando ele entrava, antes dele entrar, ele arrumou o paletó, arrumou o chapéu. E o discípulo disse assim: tem alguém importante dentro da sua casa, algum visitante lá dentro? E ele disse assim: a Shekinah de Deus está lá dentro. E quando ele entra, ele dá um abraço na esposa dele e vira para o discípulo e diz assim: esta é a Shekinah de Deus. Marido tem que honrar a esposa. Amém? Graças a Deus. Então vamos ver aqui o papel do marido. Antes de eu falar do papel do marido, a ordem dentro de casa é Deus, marido e esposa. Os filhos não entram na cadeia de autoridade familiar, porque filho não tem autoridade dentro de casa. Filho é luz preciosa, tesouro de Deus, herança que Deus nos dá, mas não entra na cadeia de autoridade de uma família. É Deus, marido e esposa. Amém? Então vamos lá, papel do marido. Papel do marido. Marido é líder dentro de casa. Ele é o rei. Rei que cuida, rei que protege. O Salmo 128 diz, Salmo 128. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A sua esposa será como a videira frutífera ao redor da sua casa. E os filhos são oliveiras. Então marido é rei, rei que cuida do seu jardim. A primeira profissão de Adão foi jardineiro. Gênesis capítulo 2 fala sobre isso, versículo 15. Que Deus colocou Adão ali no jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim. É a primeira profissão de Adão. Então, cada marido é um jardineiro que cuida da sua videira. E não é uma videira apenas, é uma videira fecunda, é uma videira frutífera. Amém? Oh, glória a Deus. Tem um marido aí que gostou, né? Então, Deus... Próxima, família é jardim de Deus, né? Que você precisa de cuidar. Meus queridos, a Bíblia nos fala no livro de Cantares, capítulo 1, versículo 6. Eu quero ler esse texto com vocês aqui. Cantares, capítulo 1, versículo 6. Isso é um lamento. Um lamento de alguém que não cuidou da sua videira. Diz assim: não repares no fato de eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim. Puseram-me por guarda de vinhedos. O meu vinhedo, que me pertence, eu não guardei. Isso é muito triste. Porque existem muitas pessoas, muitos homens, muitas pessoas que cuidam da família do outro,
mas não cuida da sua própria família. É muito triste. Há muitas pessoas que dão conselhos para os outros, mas não obedecem nem fazem aquilo que eles ensinam a fazer. Cuidam da videira dos outros. Está ajudando o outro, está salvando o casamento do outro. Mas é muito triste, porque que adianta a gente salvar casamento dos outros e perder o nosso? Meu querido, eu oro isso sempre, porque não adianta eu dar palestra, encontro de casais, se o meu casamento está indo para o ralo. Então primeiro é o meu casamento. Senhor, cuida do meu casamento. Senhor, guarda o meu casamento. Porque não adianta. E que Deus nos ajude a jamais lamentarmos, né? Como neste versículo, cuidei da videira de outros, mas a minha eu não cuidei. Porque o que Deus está nos ensinando? Que o nosso primeiro trabalho começa dentro da nossa casa. O nosso ministério começa dentro da nossa casa. Não adianta nós sermos bons líderes lá fora, se não somos dentro da nossa casa. Não adianta nós sermos bons profissionais lá fora, se não temos competência para cuidar da nossa família dentro da nossa casa. O nosso ministério começa dentro da nossa casa. A Bíblia nos diz que Jesus expulsou o demônio de um sujeito lá de Gadá. E quando ele, livre dos demônios, o gadareno, e ele estava tão feliz com aquela libertação, que a Bíblia diz que ele implorou Jesus para poder segui-lo. E Jesus falou assim: não, você ficou muito tempo longe da sua casa. O melhor serviço que você pode prestar para Deus é servir na sua família. Volta para sua casa. Anuncia para os seus aquilo que Deus fez para você. Então, marido, o seu primeiro trabalho começa dentro da sua casa. Sua esposa, ela é videira frutífera. Se tem vinho, se tem uva, tem vinho. Se tem vinho, tem alegria. Amém? Homem algum consegue ser feliz com uma mulher infeliz do lado. Você jamais será feliz, meu querido marido, se a sua mulher estiver infeliz. Não tem jeito, é impossível. Porque esposa é presente de Deus. Maurício citou esse versículo, Provérbios 18, 22. A esposa é um presente que Deus te deu. E Deus não dá presente de grego para ninguém. Amém? Deus te deu o melhor. Amém? Graças a Deus, né? E olha, todo marido inteligente tem que ajudar a esposa, porque ela é videira, ela tem que produzir fruto. Então precisa de ajudar na autoestima da esposa. E veja que não tem ninguém aqui parecido com ela não, né? Eu posso falar, né? Esse aí foi o professor Gladys que saiu com essa. Um determinado local aqui no Brasil estavam fazendo um concurso da mulher mais feia. E ela ganharia uma bicicleta e R$100. Enfim, escreveram e ganhou, né? A moça lá mais feia ganhou. E perguntaram para ela assim: você está feliz? E ela falou assim: sim, eu estou feliz. Todo mundo dizia, mas agora eu sei que eu sou a mulher mais feia. Aí perguntaram para ela assim: olha, mas quem te incentivou? E ela disse assim: meu marido. Ele disse: vai benzinho que você ganha. O marido tem que ajudar na autoestima da esposa. Tem que proporcionar que a esposa, né, fique feliz. Toda esposa gosta de carinho e atenção, romantismo. E olha, meu amado, se a sua esposa reclama a sua atenção, você não para em casa, fica mais em casa, né? Agradeça a Deus por isso. Porque já pensou, quando você entrasse na sua casa, ela dissesse assim: não acredito que você chegou. Então agradeça a Deus, graças a Deus que a sua esposa ainda quer você, quer a sua atenção. Esposa precisa disso. Tem um caso interessante de uma mulher, ela pediu uma tarefa da escola bíblica dominical. Ela pediu o marido para escrever no papel 6 coisas que ela precisava de mudar. Sabe o
que o homem era. Ele esperou até o outro dia, ele levantou cedo, foi na floricultura, comprou 6 botões de rosas e colocou no cartão assim: querida, você não precisa de mudar em nada, eu te amo do jeito que você é. Te amo do jeito que você é. Com certeza melhorou a autoestima dela. Porque, meus amados, o poder do elogio é infinitamente maior do que uma dura crítica. Você ganha muito mais quando elogia do que criticando. E a videira exige cuidados especiais. Só um tolo não cuidaria da sua videira. Algumas pessoas ficam olhando a grama verde do vizinho. Mas olha, a grama do vizinho está verde, mas você pode ter certeza que a conta de água do vizinho é mais cara. Porque ele está investindo mais. Então o marido tem que investir na esposa. Um dos pontos para investir na sua esposa é dando dinheiro para ela. Sim. Dá dinheiro para sua esposa. Pode dar agora se você quiser, né? Já tem umas pedindo aí. Sim, irmãos. Mulher gosta de ter o dinheirinho dela. Dê esse dinheiro para sua esposa. Deixe um dinheiro assim no bolso, estrategicamente. Quando ela for lavar, ela vai encontrar, vai ficar feliz. Vai ficar tão feliz que você vai ver de noite. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha, marido precisa de tomar cuidado. Precisa de tomar cuidado porque a Bíblia diz que a mulher deve ser tratada com amor, como o vaso mais frágil, para que as orações do marido não sejam interrompidas. Então, o homem que trata mal a sua esposa, Deus não ouve a sua oração. E quem falou isso foi Pedro. E vocês sabem que Pedro tinha um temperamento assim, colérico, sanguíneo. Então, com certeza, porque a gente prega, Deus fala com a gente. Ele deve ter chegado em casa naqueles dias meio estressado e o almoço não estava pronto. E ele ficou com raiva e deve ter falado algumas coisas indevidas com a esposa, aquelas respostas atravessadas. E depois que ele falou algumas coisas com a esposa ficou chateada. Aí ele foi orar. Enquanto ele estava orando, Deus falou para ele assim: Pedro, volta lá e conserta com a sua esposa, porque senão eu não ouço oração. Aí ele escreveu isso. Irmãos, antes de você pedir oração para um homem, verifica como ele trata a esposa dele. Porque se ele não trata bem a esposa dele, não adianta pedir oração. Deus não está ouvindo a oração dele. Homem tem que honrar, porque as palavras machucam. Palavra machuca. Chama a sua esposa de gorda. Fala que ela está gorda. Chama ela de um animal assim. Salomão chamava a esposa dele. Você parece com as éguas de Faraó. Irmãos, nós não aceitamos isso não. Não vem com esse negócio de égua de Faraó não. É benzinho, é amor, é doçura, alguma coisa. Então não tem esse negócio de zoológico, de animal. Tem que tratar com amor, com carinho. Homem é profeta. Homem é rei. Homem é profeta. Profeta que lê a palavra. Meus queridos maridos, homem tem que ler Bíblia. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Você só sabe o caminho que o Eterno quer para você se você tiver comunhão com a palavra de Deus. Tem que ler Bíblia. E tem que ler Bíblia por uma razão simples. Porque Deus manda. E também a Bíblia diz que a mulher deve ficar em silêncio na igreja e perguntar para o marido em casa. Se o marido não tem comunhão com a palavra, o que ele vai ensinar para a esposa? Como que ele vai tirar as dúvidas da esposa? Então tem que ler Bíblia. Marido também é sacerdote. Marido tem que orar. Existem muitos problemas dentro da sua casa que já poderiam ter sido resolvidos se você, marido, tivesse orado.
Deus está aguardando, querendo ouvir as vozes dos filhos homens. Marido é sacerdote, precisa de orar. A grande frustração da esposa é isso daí. Porque mulher é ajudante, esposa é auxiliadora. Ela nasceu para ajudar, auxiliar o marido. A grande frustração da esposa é quando o marido não permite que ela o auxilie. Há muitos maridos que pedem conselhos até para estranho, mas não ouve o conselho da esposa. E uma das formas de honrar a esposa é se aconselhando com ela, pedindo a opinião dela. E a Bíblia nos diz que Jacó, Deus falou para Jacó assim: Jacó, já tem 20 anos que você está aqui, fora da sua casa, longe dos seus. Volta para a sua terra agora, volta para Canaã. Eu quero você lá. A Bíblia diz que Jacó ouviu Deus falando para ele voltar, mas Jacó chama as suas esposas. Chama Raquel e Leia e fala para elas o que Deus havia dito. Meus queridos, eu não acredito que Jacó tinha dúvida do que era a vontade de Deus. Mas Jacó estava honrando a esposa quando consultou a sua esposa. Ou as suas esposas, né? Olha que Jacó tinha duas. Vou nem entrar no mérito da questão, né? E se ele tinha duas e consultou as duas, você só tem uma, glória a Deus, você pode consultar. Está mais fácil ainda. Amém? Pode honrar a sua esposa consultando. Deixe a sua esposa te auxiliar. Olha, não se sinta inferior ou humilhado. Deus fez a esposa auxiliadora. A sua esposa não é sua adversária. Não, ela não é sua adversária, ela é sua auxiliadora. Se manifestaram lá contra Moisés e Arão. Mas no capítulo 16, no primeiro versículo que começa a relatar sobre a rebelião, fala de um outro homem lá. E que passa desapercebido, um tal de On. Ele também se rebelou junto com os outros 3. Mas na hora que a terra abriu, engoliu Corá, Datã e Abirão e a família desses 2 últimos, quando a terra abriu e engoliu, On não estava. On não estava. Aonde On estava? Dentro da tenda. A esposa dele não deixou ele sair. Com certeza foi a esposa. Com certeza. Falou: não, meu filho, você não vai não. Você não vai entrar nessa não. Você está ficando doido? Rebelar contra Moisés. Você fica quieto aqui. Não, você não vai não. Em nome de Jesus. Não tinha Jesus na época não, né? Você não vai não. Em nome do Deus eterno. Deixa a sua esposa te auxiliar. Esposa, não desista de auxiliar seu marido. Talvez você já tenha desistido porque ele não tem dado ouvido às suas palavras. Mas essa é a sua função. Essa é a nossa função. Se ele não está te ouvindo, minha amada, eu tenho um conselho para você. Vá para o joelho e fala para o papai: pai, ele não está me ouvindo, eu preciso que o senhor fale com ele. E você pode ter certeza que Deus vai falar para o seu marido. Deus vai tratar com o seu marido. E ele vai te ouvir. Amém? Então vamos lá, papel da esposa. Deixa eu falar um pouquinho para as esposas também, né? Papel da esposa. Esposa, a Bíblia diz em Provérbios 31 que a mulher faz bem e não mal ao seu marido. Quando? Todos os dias. E olha, todos os dias, com TPM, sem TPM, com vontade, sem vontade, né? Todos os dias. Eu fiz uma pesquisa de campo, encabeçando. Primeira coisa que o marido gosta, né? É de comida. Irmãs, homem gosta de comida. Comida gosta? Comida gostosa? Esther sabia muito bem disto. Ela estava jurada de morte, ela e o seu povo. E ela precisava de ir até o seu marido, que era o rei, para tentar reverter aquela situação. Esther não comprou uma lingerie nova. Esther foi orar, claro, óbvio, né? E depois ela usou a sabedoria. Ela preparou um jantar. Irmã, jantar salva casamento. Porque se salvou Esther e o povo judeu, pode salvar casamento.
Um bom jantar, um bom almoço, uma comida gostosa. Até metade do meu reino eu te dou, o que você quer? É o que o rei disse para Esther. Olha, eu conquistei o Maurício pelo estômago. Ele ia aos domingos lá em casa, e a minha mãe fazia um frango, peito de frango, sei lá como é que era, muito gostoso. E todo domingo, quando ele ia lá em casa, tinha esse peito de frango. Aí ele casou pensando assim, se a mãe cozinha bem, a filha também cozinha. Coitado, casou enganado. Eu custei para aprender a fazer o frango. Mas enfim, homem gosta de comida gostosa. Irmãs, o seu marido não casou com anjo, não. Ele casou com uma mulher. E nós às vezes esquecemos. Nós esquecemos que nós somos mulher. Aqui é o universo feminino. Existe momento que o seu marido quer uma esposa. Irmã, você pode ser a mulher mais espiritual do mundo. Mas existe momento que o seu marido não quer oração, não. Ele quer você na cama. Ele não está querendo oração. Jesus. Oh, aleluia. Às vezes nós pensamos que o problema é demônio. Ai, demônio, tem que expulsar demônio no meu casamento. Não, o que você está precisando é parar um tempo com seu marido. É isso que está precisando, é ser esposa. Irmãs, quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais humanos nós nos tornamos. Nós não viramos anjo, não. Se Deus quisesse anjo, teria feito anjo. Ele fez ser humano. E nós precisamos disso. Precisamos de cuidar da nossa aparência. Não é ser vulgar, é ser feminina. Nós somos às vezes boas cristãs, mas péssimas esposas. Nós precisamos de olhar o nosso marido com o olho bom. Olho bom. O olho que vê as qualidades, que vê as virtudes. Olha, não com olho de serpente. Irmãos, tinha não sei quantas árvores lá no jardim do Éden. A serpente só via a árvore proibida do conhecimento do bem e do mal. É olho ruim. A gente não pode ter olho ruim. Olha as qualidades do seu marido. Querida, uma das coisas boas que nós temos que fazer para o nosso marido é às vezes calar a boca. Irmãs, tem hora que a gente fala demais, é uma falazada. E ninguém aguenta. Então tem hora que a gente tem que calar. Falar menos. Fazer bem ao nosso marido. Olha, cuidado com as críticas com seu marido. Defeito, a gente fala para Deus. Qualidades, a gente fala em público. Defeitos para Deus. Qualidades em público. Porque crítica é sempre ruim. Nós estávamos num grupo de mulheres na nossa igreja. E uma das mulheres que nem frequenta a nossa igreja mais, ela disse assim, nós não temos nada com isso, né? Ela disse assim, meu marido não usa cueca. Ela falou que o marido dela não usava cueca. Para que ela falou isso, gente? Porque não tem nada com isso. Todas as vezes que eu vi o sujeito, eu lembrava que ele não usava cueca. Olha, que situação que põe a gente, pastora. Eu só lembrava que ele não usava cueca. Então tem coisas que não é para dizer, que não precisa, crítica. Defeito com Deus, elogio para todo mundo. Amém? Segunda dica, deixa eu correr agora, né? Homens e mulheres são diferentes, nem pior e nem melhor, apenas diferentes. Homem faz uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. Mulher não, mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo. Mulher passa roupa e para um pouquinho e vai lá e mistura comida na panela e dá bico, põe bico na boca da criança, ainda tem tempo para ler um livro, e está cuidando do cachorro. Mulher faz 1001 coisa ao mesmo tempo. Homem não. Homem, uma coisa de cada vez. E
telefone toca, o marido pede logo, abaixa a televisão, desliga a televisão. Porque é uma coisa de cada vez, não adianta. Não adianta. Próxima. Mulher está calada. Meu amado, sua esposa está calada. Vai verificar, você está com problema. Você não deixa ela calada por nada. Porque nós mulheres fazemos assim, né? Infelizmente. Nós nos calamos porque achamos que eles têm que saber. Ou ele tem que saber porque a gente está calado. Na verdade, ele sabe. Né? E olha, às vezes o marido pergunta assim, tá tudo bem? E a gente fala assim, tá, tudo bem. Eles acreditam. Aí a mulher fica com mais raiva ainda. Né? Então, sua esposa está calada, vai verificar. Você está com problema. Agora, o homem calado, deixa ele. Ele precisa disso, desse momento sozinho. Deixa o menino quieto. Deixa ele caladinho, pensando, né? Deixa ele quieto. Próximo. Mulher ama fazer compras. Irmãos, a gente vai para o shopping, sabe, mesmo sem dinheiro. A gente não precisa de dinheiro para ir no shopping, não. A gente vai para distrair. Se tiver dinheiro, melhor, né? E às vezes o marido não entende, às vezes a maioria não gosta, né, de fazer compras. E a gente não tem dinheiro, e a gente pergunta, tem na cor vermelha essa blusa? E o marido fica doido, não tem dinheiro, não vai comprar. Mas a gente gosta de perguntar, de experimentar, aquela coisa toda. Mesmo sem saber que vamos levar, porque a gente gosta disso, faz bem. E eu coloquei essa foto aqui em homenagem ao meu marido. Porque um dia nós estávamos passeando, aí me levou nesse departamento aqui, de material elétrico, prego, martelo. Falei, ai amor, vamos embora. Que é isso, gente? Como é que os homens vão comprar martelo? Que graça tem ficar olhando o martelo, a chave de fenda, os pregos, né? A gente gosta de sapato, de roupa, né? Próxima. Homem e mulher são diferentes. Homem lê mapa, que é uma facilidade. Quando eu vou, né, ministrar em alguma igreja, o Maurício sempre pergunta, você pegou o mapa? Eu não posso pegar mapa, porque mapa me leva para a lua, menos para o local onde eu quero. Não adianta. Agora, em compensação, o homem não acha a margarina que a gente acabou de colocar na geladeira. Eles não acham. Eles não acham toalha, eles não acham meia, eles não acham cueca, eles não acham nada. E no local que a gente costuma colocar. Não adianta. É a visão, não é? Agora, irmãos, em compensação, a gente também não acha os meio-fio. A gente nunca vê meio-fio, não é verdade? Nós, mulheres que dirigimos, costumamos ver aquele negócio. Sei nem para que existe aquilo. Alguns anos atrás, nós fomos sorteados no consórcio. E pegamos um carro, um Siena, e era meu. Siena, meu primeiro carro 0 km, imagine só. E nós estávamos viajando numa das nossas luas de mel, depois eu vou falar sobre isso. Era um hotel fazenda, não tinha ninguém no hotel fazenda, era só nós. Só o nosso carro, não tinha mais ninguém. E eu, dirigindo, meu carro novo, no estacionamento amplo, com um poste apenas. Um poste. E eu estacionei, mas para fazer gracinha, não sei para quem, porque não tinha ninguém olhando, eu resolvi dar uma ré. Um poste, irmãos. E tinha 2 bicicletas atrás do carro, porque a gente, né? Aí fiz assim, tchá. Graças a Deus pelo marido que eu tenho, não falou nada, nada. Glória a Deus. Mas até hoje, eu preciso da cura do poste. Eu fico olhando assim, tem poste aí. Enfim, homem e mulher são diferentes, nem pior e nem melhor, apenas diferente. Próximo. Irmãos, mulher vai no banheiro, às vezes, para terapia. A gente vai para conversar, a gente chama, a gente não vai fazer sozinho, a gente chama algumas para ir com a gente, não é verdade? Porque é terapia. Agora, homem pega mal, virar um para o outro homem, vão no banheiro. Pega mal. Homem e mulher são diferentes, nós podemos. Homem e mulher são diferentes, próximo. Mulher fala 20.000 palavras por dia. Glória a Deus. E o marido fala 7.000. Aí imagine só,
aquela esposa que passa o dia inteiro em casa com o bebezinho, né? E o marido já acabou o estoque dele na rua, 7.000 palavras, rapidinho, né? E a mulher não, só gastou as 2.000, porque ela ligou para a mamãe, tal, né? Só 2.000. Irmãos, quando à noite, quando o marido chegar em casa, com quem que ela vai, falar? Na hora do futebol, na hora do jornal, 18.000 palavras no estoque. E dá-lhe assunto. E a gente não põe vírgula, a gente não dá seta, a gente sai de um assunto e vai para o outro. E fica maluco? Mas é o quê? Deus fez assim, né? Homens e mulheres são diferentes. Isso aqui é um quadro típico de mulher. Abriu o guarda-roupa e fala, eu não tenho roupa. A gente vai para uma festa, um encontro de casais, eu não tenho roupa. O marido é muito simples, ele pega uma camisa, dá uma cheirada e fala, tá boa. Muito simples, próximo. Irmãos, mulher chateada não quer sexo. E para o homem, alivia a tensão. É aquela historinha, né? O homem queria sexo e a mulher falou, não, você é insensível, minha mãe morreu tem um mês. E ele fala, sua mãe morreu, não foi eu, Porque alivia a tensão, próximo. Olha, isso daqui é um problema. Algumas mulheres se sentem usadas. Porque sexo é um alívio de estresse para o marido, relaxa. Então, ele dorme. Aí a mulher se sente esse usado, um objeto. Não, minha querida, a maioria dorme mesmo. Cutuca ele. Acorda ele. Mas não se sinta assim um objeto, se sinta mal, não. Isso acontece. Porque é relaxante para o marido. Quando as diferenças são entendidas, nós temos menos problemas. Olha, nós, homens e mulheres, formamos um quebra-cabeça. As peças são diferentes e quando elas encaixam, é que formam uma figura bacana. Ninguém compraria o quebra-cabeça de uma peça só. São as diferenças mesmo que dão valor ao quebra-cabeça. Próximo, invista no seu casamento. Faça outras luas de mel. Eu e o Maurício já fizemos 18, vamos fazer 19 agora, 19ª. Porque nós decidimos ficar casados até que a morte nos separe. Então nós precisamos de investir, reviver o tempo de namoro. Irmãs, se nós temos que investir no casamento, cuida da sua aparência. Olha, existe casal que na cama não sabe quem que é homem, quem que é mulher. Tá tudo cabeludo. A depilação define quem é quem ali no casamento. Aí o marido quer passar a mão na perna da mulher, mas está toda cabeluda, até dói a perna. O pé parecendo uma lixa. Nós gostamos de massagem no pé, não é verdade? Então na hora de fazer massagem, aquele pé parecendo uma lixa, não. Temos que cuidar da aparência. Próximo, não existe mulher feia. Existe mulher mal cuidada. Mal cuidada. Muito interessante. Vocês compram meu livro, vocês vão saber. Isso aí não dá para me falar mais. Próximo. Excelente aquilo lá. Temos que cuidar do nosso corpo, tomar banho. Tem que tomar banho. E não é com um pinguinho de água não, aqui olha, é tomar banho mesmo. Porque higiene corporal mantém o casamento duradouro. Investir nas camisolas. Irmãos, homens, por que deixar o short rasgado para dormir? Por quê? Pegar aquela camisa de época de eleição, com a foto do pastor Mário de Oliveira na frente e dormir? Tem que comprar um pijama, irmão. E olha isso daqui, essa touquinha. Eu fui procurada por um irmão da minha igreja, e ele disse assim, pastor, eu estou com um problema, porque minha esposa, à noite ela coloca uma touquinha. Irmãos, eu segurei para mim não rir. E mantive a pose. Porque eu também costumo usar umas touquinhas dessa. E olha, como é que a gente vai sobreviver sem essas toucas? Então eu costumo dizer o seguinte, quando apagar as luzes, põe a touquinha. Põe a touquinha quando apagar as luzes. Se não funcionar, informa para ele o valor da escova. Essa funciona. Quando você fala, o escova custa 30, 50 reais. Acabou. Ele vai rapidinho vai permitir. Próxima.
As datas importantes não são para nos separar, mas para nos unir. Eu faço ideia o que esse sujeito deve estar pensando. É aniversário dela, vamos supor. Ele deve estar pensando assim, o que será que eu esqueci? O que será que é hoje? É uma data importante? Às vezes os homens não lembram. Irmãs, às vezes se o seu marido não lembra a data importante, lembre-o. Eu lembro o Maurício um mês antes. Eu lembro. E se na semana do meu aniversário, data de casamento, se ele está muito atarefado, eu peço ele o dinheiro e compro o presente. Ficamos felizes. Né? Eu compro o presente que eu quero com o dinheiro dele. Pronto, acabou, estamos felizes. E fala aqui, ó, você que me deu isso aqui, viu? Pronto. Nós temos que crescer, nós temos que amadurecer, nós temos que melhorar. Próximo. Nós precisamos de melhorar cada vez mais. Bom, mês que vem, deve sair meu livro, E o Eterno os abençoou, Dicas para um Casamento Feliz. Vou ter que pular tudo isso, porque não dá tempo mais. Mas eu quero agora, 5 minutinhos restantes, estou terminando agora. Quero que você preste atenção no que eu vou dizer. Seja fiel. Seja fiel. Tem um compromisso. Eu gostaria, por favor, meu marido. Esse copo aqui com essa água amarela está representando as esposas. E esse com o copo azul está representando os maridos. Deus une esposa e marido numa taça chamada casamento. E Deus une. E a Bíblia diz em Malaquias capítulo 2, que eles não são mais dois, passam a ser um só. E o que Deus uniu não separe o homem. Ninguém é capaz, homem algum é capaz de separar a água azul. É azul? Como é que era azul? Da amarela. Não tem jeito mais, porque Deus uniu. Isso é um mistério. Então seja fiel. Tentação não é pecado. É um convite recheado de prazer para destruir as nossas vidas. A Bíblia diz, Êxodo capítulo 20, não adulterarás. Os mandamentos é como uma cerca de proteção ao nosso redor. Vamos imaginar que ao sairmos daqui, nós deparemos com um pitbull, cachorro violento, feroz, faminto. E nós vamos correr procurando um portão, uma cerca, algum local para nos abrigar. E quando entramos ali naquele portão, fechamos o portão, nós somos capazes, o pitbull violento lá fora, latindo, feito um doido, nós somos capazes de ajoelhar e de beijar o portão. É isto que os mandamentos fazem por nós. A cerca não é para restringir você, mas é para restringir o pitbull. Os mandamentos colocam uma proteção, uma barreira entre nós e aquilo que nos destruiria. Traz uma segurança. Coloca uma restrição na nossa carne, que quer porque quer a qualquer preço, né? A carne é tola e ela não se preocupa com o amanhã, nem com aqueles que nós tanto amamos. E alguns dizem, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, ninguém tem nada com isso. Tem sim, tem sim. Porque Deus é o seu dono. E Ele espera que o obedeçamos para o nosso bem, porque a criação é dEle. Deus não quis nos poupar de aventura, ou de termos aventura. Ele quis nos poupar de sofrimento. Adultério é um desses sofrimentos. Pulou a cerca. E a TV está repleta de programações imorais, encontros sexuais sugestivos, e muitos destes são casos de adultério. A TV e o cinema fazem de tudo para mostrar romantismo. Fazem de tudo para mostrar que é bonito e inofensivo. E querem mostrar que está faltando alguma coisa no nosso casamento. Eles escondem cuidadosamente a vergonha e as consequências daquele ato. A Bíblia nos fala de um caso
de Davi, o grande rei Davi e Betseba. Ele era o grande rei. Impressionante. E ela era a mulher mais linda ali de Israel. Os filmes mostram o palácio, os lençóis de seda, as banheiras, os dois corpos se unindo, mas eles não contam na íntegra o que aconteceu nos anos seguintes. A destruição da família, a dor, a morte, a vergonha, o incesto. Eles não contam tudo o que aconteceu. Quem aqui já comprou alguma coisa e se arrependeu depois? Quem aqui já comprou? Ixi. Acontece demais, né? O pior, irmãos, é quando a gente compra e tem que pagar em 36 vezes. Aí você lembra todo mês. Ai, meu Deus, como eu fui tolo, por que eu fui comprar isso? Satanás e a carne não querem que pensemos no depois. Não quer que consideremos os nossos atos e nem que pensemos nas consequências. Em quantos pagamentos teremos que pagar pelo resto da nossa vida? Seja fiel. Ame a fidelidade. Porque senão você vai ser ferido e pode ser encontrado lutando com o próprio Deus, que ama e preserva o casamento. Tentação coloca à prova a nossa fidelidade. Se Sansão pudesse estar aqui nessa noite, ele nos diria que uma noite de prazer não vale uma vida de cegueira. Não vale. Nós temos que olhar a conta e pensar que tipo de negócio Satanás está realmente colocando diante de nós. Deus quer que marido e mulher sejam fiéis um ao outro e ambos a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.